Olá, queridos e queridas, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero desafiar você a parar uns 20 minutos aí da sua vida, tomar a Escritura e meditar comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 5. A palavra de Deus é muito rica e ela fala muitas coisas para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos foram ordenadas, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui nesse último capítulo da carta aos Tessalonicenses, ele está pedindo orações, ele fala da fidelidade de Deus, que os irmãos de Tessalônica poderiam confiar, porque Deus é um Deus cumpridor de promessas, cumpriu o que prometeu a Abraão. Através de Josué, ele colocou o povo na terra prometida e deu todas as bênçãos que prometeu dar ao povo. E enviou Cristo, que estava profetizado desde Gênesis 3,15, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Deus é um Deus cumpridor de promessas. Então a igreja de Tessalônica poderia confiar no Senhor. Paulo está em Corinto quando escreve esta carta. Você pode ver isso em Atos capítulo 18. Lá, Paulo experimentou forte oposição e resistência na pregação do Evangelho. Paulo pede a intercessão dos tessalonicenses para pelo menos duas coisas. Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague, para que não haja obstáculos à pregação do Evangelho, nem empecilhos ao anúncio da palavra. Porque Paulo estava em Corinto, estava tendo dificuldades de pregar o Evangelho, porque os judeus, mais uma vez, estavam opondo-se a ele e causando grande transtorno. Então ele pede oração para que a palavra de Deus seja pregada com liberdade, se propague e seja finalmente glorificada. O que Paulo quer dizer, né? Que a palavra seja glorificada. Isto é, ela seja recebida com fé pelas pessoas que a ouvirem, gerando arrependimento, salvação, nova vida, transformação, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado pela expansão da sua palavra, pela pregação da sua palavra. E essa palavra, por sua vez, seja recebida com fé pelos ouvintes, gerando fruto, como foi entre os tessalonicenses. Se lembram quando Paulo pregou aos Tessalonicenses por 3 sábados
e a fé floresceu, e a fé tomou os corações, e a palavra que foi exposta foi recebida com fé no coração, gerou bons frutos, fundou uma igreja em 3 semanas. Então Paulo pede oração para que, assim como foi com os Tessalonicenses, como a palavra foi pregada sem empecilho, como a palavra foi recebida com fé, assim seja nas outras missões que ele está trabalhando, em particular em Corinto, lá na província da Acaia, não mais na Macedônia, né? Paulo já está em outra província grega. Paulo ora também por outras 2 coisas. Para que nós sejamos livres dos homens maus e perversos. Reparem que ele fala homens maus e homens perversos. Paulo tem em mente 2 tipos de homens perversos e maus. Primeiro, os que promovem sedição, perseguição, fazem acusações mentirosas a fim de calar a palavra do Senhor e prender Paulo e seus companheiros, como aconteceu em Filipos e como tentaram fazer em Tessalônica, mas não conseguiram porque não encontraram Paulo e Silas. Então, homens maus e perversos. Os primeiros são aqueles que não recebem a palavra com fé e que atrapalham a exposição das Escrituras, que atrapalham o ensinamento do Evangelho para que as pessoas recebam o Evangelho com fé e desenvolvam a sua salvação. Esses homens geralmente promovem agitações nas cidades, acusam os mensageiros da palavra de Deus de coisas indevidas, mentirosas e assim por diante. O segundo tipo de pessoa que quer impedir a propagação do Evangelho, a pregação eficaz da palavra, são os falsos profetas. Se os homens perversos atuam quando Paulo e seus companheiros começam a missão em algum lugar e começam a explanar a palavra da salvação, os falsos profetas já atingem a igreja já iniciada, a obra já iniciada. E aí então esses falsos profetas se insuflam, promovendo falsas doutrinas, ordenanças desnecessárias e confundem a sã doutrina no coração da igreja e realmente detêm o avanço do Evangelho, detém o desenvolvimento da salvação. Então Paulo ora para que eles sejam livres, tanto ele quanto a igreja sejam livres dos homens maus e perversos, das influências, dos empecilhos, que esses homens maus e perversos promovem. Em segundo lugar, ele nos fala de uma coisa interessante. Ele diz que a fé não é de todos. Queridos, a palavra do Evangelho ela é para ser pregada a todas as pessoas, mas nem todas as pessoas receberão essa palavra com fé no coração. Nem todas as pessoas vão receber essa palavra com entendimento. Nem todas as pessoas vão acreditar na palavra do Evangelho. Algumas pessoas, ao receberem a palavra, diz que Paulo e os seus companheiros estão ministrando costumes estranhos a eles, como os tessalonicenses disseram às autoridades, que Paulo e Silas e Timóteo estavam proclamando um outro rei que não era César. Paulo e Silas e Timóteo nunca tiveram a intenção de confrontar o domínio do imperador romano. O reino que Paulo, Silas e Timóteo anunciavam era um reino espiritual. As pessoas que ouviam a palavra através de Paulo,
Silas e Timóteo, com fé, mudavam de vida. Mas as pessoas que não recebiam essa palavra com fé, distorciam essa palavra. Por isso a fé não é de todos, nem todos recebem a palavra do Evangelho com fé e a compreendem. E ele fala da fidelidade de Deus. Todavia, confiem no Senhor, porque Deus é fiel. Ele é fiel, ele começou a boa obra, ele vai continuar a boa obra, ele está com vocês, ele vai confirmar vocês, ele vai fortalecer vocês. Vocês não precisam temer, que o nosso Deus é um Deus cumpridor de promessas. O nosso Deus não começa uma obra e abandona a obra no meio do caminho. O nosso Deus é um Deus que termina e que completa a obra e vai completar a obra na vida de vocês. Então, ele dá uma palavra de incentivo à igreja para que continue fiel, porque Deus é fiel e vai completar a obra e vai fortalecer a fé dos irmãos e vai livrar os irmãos do maligno. O maligno, queridos, ele se empenha tremendamente em desmontar a nossa fé, em arrefecer a nossa fé. E como é que ele faz isso? Ele faz isso lançando dúvidas, temores ao nosso coração, à nossa mente. Ele ataca a nossa mente, ele ataca o nosso coração, para que o nosso coração seja firme no Senhor, para que dúvidas sejam mais fortes do que a fé no nosso coração e na nossa mente. Mas Paulo diz, Deus é fiel, vai fortalecer vocês e vai livrar vocês de todos os ataques do maligno, de toda a influência do mal. E vocês vão prosperar. E a fé no coração de vocês vai crescer. É isso que Paulo está falando aqui nesse versículo 3. No versículo 4, Paulo confia na fidelidade dos tessalonicenses e aproveita para exortar. Eu acredito em vocês, diz Paulo, que vocês vão andar segundo as ordenanças que lhes fiz na primeira e na segunda carta e que vocês vão continuar firmes, caminhando nessa ordenança. Eu confio na fidelidade de vocês, assim como confio em Deus que é fiel para cumprir a promessa, confio também em vocês para que vocês sigam observando as ordenanças que lhes fiz. Ele termina no verso 5 com uma oração singela. Que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Conduzir o coração. Coração é o centro dos desejos, das vontades. O coração é que põe em prática as coisas que atingem a nossa mente. Aqui nós temos conhecimento. A sabedoria opera no coração, colocando as verdades obtidas pelo nosso conhecimento na prática da nossa vida, transforma essas teorias, essas verdades teóricas em práticas através do nosso coração. Então, que você não dirija o seu próprio coração, mas que Deus conduza o seu próprio coração ao amor de Deus, ao relacionamento com Deus e à constância de Cristo. Por que constância de Cristo? Cristo foi firme, foi constante, permaneceu fiel até a morte de cruz. Ele enfrentou forte oposição desde o início do seu ministério, em toda a sua vida, mas ele não desistiu, ele perseverou no Senhor e obedeceu a Deus. Desta mesma forma, vocês sejam conduzidos a esta constância. Deus abençoe vocês. Que o coração de vocês seja conduzido a um relacionamento com Deus e que vocês tenham a mesma perseverança que teve Jesus Cristo. Deus nos abençoe.